Pessoal, bom, esse é um dos últimos vídeos que eu estou enviando para vocês e nele vou falar sobre encontros vocálicos, encontros consonantais, dígrafos e dífonos. Então, começando por aqui, encontros vocálicos, ditongos, tritongos e atos. Eu montei esse esquema aqui para representar essa subclassificação. Então, nós podemos subdividir os encontros vocálicos em ditongos, tritongos e hiatos. Então, o ditongo pode ser oral ou nasal. O ditongo oral pode ser crescente, aí a gente representa assim, ó, semivogal, seguido de vogal, e ditongo decrescente, que é a vogal seguido de uma semivogal. Veja que é oral, não tem o assinalamento aqui da representação da nasalidade, do tio aqui representando a nasalidade, né? No caso do ditongo nasal, também pode ser crescente, semivogal, vogal, ou decrescentes, vogal, semivogal. Nós temos sempre um núcleo, uma vogal nasal. No caso do tritongo, nós temos uma semivogal, seguida de vogal e uma semivogal. Aí também pode ser oral ou nasal. Então, semivogal, seguida de vogal e semivogal. O tritongo oral não tem nasalidade assinalado aqui, e o tritongo nasal vai ter a vogal nasal. Na verdade, a gente representa só a vogal com o sinal de nasalidade, mas a sílaba inteira é nasal. É muito comum, na verdade, um segmento acabar nasalizando, apenas um segmento acaba nasalizando toda a palavra, ou seja, a sílaba inteira e depois se espalhando para as sílabas adjacentes. Isso é algo que não é incomum. O hiato vai ser sempre um encontro de vogais, ou seja, vai ser sempre sílabas diferentes. O caso do ditongo e tritongo, nós estamos falando de uma mesma sílaba. No caso do hiato, nós vamos ter encontro de vogais que fazem parte de sílabas diferentes. Aqui há alguns exemplos. Então, tem o ditongo oral crescente, por exemplo, água. Ok? Ou seja, semivogal seguido de vogal. A representação fonética e a representação fonêmica. Ok? Ditongo oral crescente. Aqui o ditongo decrescente, por exemplo, pai. Então, vogal seguido de semivogal. Transcrição fonética, que é igual à transcrição fonêmica. Aqui nós temos o ditongo nasal crescente. Então, quanto, ok? Observem que aqui nós vamos ter, nesse vídeo inteiro nós vamos ter bastantes exemplos a partir de escrita. Então, aqui nós já estamos trabalhando com a escrita, ao mesmo tempo com a pronúncia, que é a fonética, e também vamos considerar aspectos fonêmicos. É claro que a gramática normativa, ela se apoia muito na escrita e também na pronúncia. Ela se apoia muito pouco na fonologia. E é compreensível isso também, porque imagina, o propósito das gramáticas normativas é ser manuais de ensino da língua. Ensino para pessoas que não são especialistas em linguagem, não são especialistas em linguística, não são linguistas, não são professores de língua. No nosso caso, que somos professores de língua portuguesa, nós precisamos entender a fonologia da língua, nós precisamos entender esse nível de análise da língua. Então, não podemos esperar, nós temos que ir além da gramática normativa. Não podemos esperar que a gramática normativa, por exemplo, aborde essas questões que nós abordamos ao longo da disciplina para ser ensinado para os alunos no ensino básico, na educação básica. Isso não é razoável. Então, nós precisamos entender para que a gente compreenda qual o propósito da gramática normativa e também para que a gente possa fazer a crítica justa. Ok? Então, vou sempre tentar mostrar para vocês, fazer a relação entre a escrita, a pronúncia e o que é fonológico na língua. Então, veja, o ditongo nasal crescente vai sempre aparecer assim. Ó. Vamos ter uma semivogal, seguida de uma vogal, que na escrita vai estar normalmente representada, essa nasal, por uma consoante nasal. Pode ser o M ou o N. A letra N
ou letra N, ok? Como está aqui, ó. Então, veja que eu marquei em todos os exemplos, vou marcar sempre o que está em evidência. Então, o que está em evidência aqui não é toda a sílaba, mas apenas o ditongo nasal crescente. Então, eu marquei, por exemplo, a letra U, a letra A e a letra N, que formam, na verdade, a sílaba quan, com ditongo, a semivogal U, seguida da vogal nasal an. Na verdade, na representação fonológica, na representação fonêmica, não é uma vogal nasal, mas uma vogal que tem um travamento, uma coda nasal. Tá vendo aqui o arquifonema nasal? Então, a representação fonêmica vai aparecer assim. Agora um exemplo de ditongo nasal decrescente. Por exemplo, mãe. Ok? Tem uma vogal seguida de uma semivogal. Essa vogal é nasal. Representação fonêmica. O arquifonema vai sempre ficar no final da sílaba. Tanto faz ser ditongo, ser tritongo ou simplesmente ser a vogal nasal. O arquifonema vai sempre ficar no final da sílaba. Aqui o exemplo de tritongo oral, por exemplo, quais? Ok? Semivogal, seguida de vogal, seguida de semivogal. Uma mesma sílaba. Quais? Ok? Representação fonética e a representação fonêmica. Aqui mudou só o S porque pode ser quais ou quais. Lembra que as consoantes que ocorrem em coda silábica, na transcrição fonológica, elas sempre são representadas por arquifonema, porque elas sempre podem variar com outros fonemas. É um fenômeno de neutralização. A gente usa para representar a neutralização o arquifonema na transcrição fonológica, né? Aqui nós temos o exemplo do tritongo nasal, saguão. Então veja, eu tenho uma semivogal, seguida de vogal, seguida de semivogal. Saguão, ok? Na transcrição fonética aparece apenas o acento, esse tio, né, que é um diaclítico, um acento que marca a nasalidade da vogal. Na transcrição fonológica, o A aparece normal, veja, não está de cabeça para baixo, não tem esse acento e aparece o N, ok? Esse é o tritongo nasal. E aqui o exemplo de hiato, por exemplo, açaí. Então, há o encontro da vogal A com a vogal I, sílabas separadas. É o hiato. Vamos ver agora de forma mais, com mais exemplos, cada um desses tipos de encontros vocálicos. Então, aqui nós temos o ditongo oral crescente. Então, nós temos o ditongo oral crescente em água, área, série, Páscoa, ardo, gênio, fêmea, cárie, gêmeo. Todos esses exemplos aqui são exemplos de tom, estão marcados, né? Exemplo de ditongo oral crescente. Veja, todas as vogais podem ser vogais ou semivogais. Okay? O E pode ser vogal ou semivogal. O O pode ser vogal ou semivogal. O U pode ser vogal ou semivogal. Somente o A é sempre vogal. O A nunca é semivogal. Então é comum, quando você tem duas vogais juntas, em que uma é o A, se o A estiver no início, estiver antes, vai ser ditongo decrescente, ou hiato. Se o A estiver depois, vai ser ditongo crescente ou hiato. Porque o A nunca é semivogal, ok? Desculpa. Então, às vezes funciona, nem sempre funciona, mas às vezes funciona para a gente saber quando nós temos o E ou o como semivogal, observar como é que ele é pronunciado. Então, o E é pronunciado como I, quando ele vem junto com o O, vem junto com outra vogal, né? Porque, por exemplo, se eu disser dente, esse E final é pronunciado como I e não é semivogal. Ele é vogal, é o núcleo da sílaba que vem com a consoante T seguido do I. Mas quando ele aparece juntos, assim, como gêmeo, se o E for pronunciado como I, ele é semivogal. Quando o O é pronunciado como U, ele é semivogal. Então, às vezes funciona. Por exemplo, gêmeo,
Gêmeo, o E pronunciado como I, de tom crescente. Páscoa, o O é pronunciado como U. Ok? Então, mas essa diferença entre, para vocês terem uma ideia, de tongo crescente e de tongo decrescente, o Matoso Câmara, analisando fonologicamente a língua, ele considera que há pouquíssimos ditongos crescentes em português. Ditongos crescentes em português, ele considera só aqueles casos que tem o Q ou G seguido de U mais uma vogal, como por exemplo, quatro, água, ok? Então esses casos aqui, o Matoso consideraria como hiatos, ou realização fonética como ditongo. Mas normalmente esses ditongos não criam oposição distintiva com hiatos. Então, não vou entrar no detalhe dessa discussão porque não nos interessa aqui. Mas muitos autores, lá naquela súmula sobre sistema fonêmico do português, naquela súmula, eu cito vários autores que consideram que há muito mais ditongos do que tongos crescentes e decrescentes do que aqueles que o Matoso considera. O Matoso não foi exaustivo no tratamento da sílaba, então a gente não pode se prender exclusivamente no trabalho dele para fazer essa análise do português. Então eu estou também tentando seguir um pouco a gramática normativa, porque é o que vocês trabalham, é o material que vocês vão ter que ensinar em sala de aula, então não podemos desprezar isso, ok? Então esses são exemplos de ditongos orais crescentes. Você tem que levar em conta a pronúncia. Então, se a vogal que vem em primeiro plano é pronunciada mais fracamente e se apoia na vogal seguinte, então essa vogal primeira é semivogal, a vogal seguinte é vogal. No contrário, nós vamos ter o ditongo crescente. Mas veja, só para vocês entenderem que eu não estou tentando simplificar as coisas que não são tão simples. Se você pegar várias gramáticas, eu sei disso porque eu já fiz isso, vocês vão ver que há muitas contradições entre os autores. Então, há exemplos, por exemplo, num determinado autor que é considerado como ditongo crescente e em outro é considerado como ditongo, como hiato. Não é nem ditongo, como hiato. E às vezes o mesmo autor ele se contradiz. Em determinado momento ele considera um exemplo como exemplo de ditongo, no outro momento ele considera como exemplo de hiato. Okay? Para vocês terem uma ideia, o professor Ivanildo Bechara, a moderna gramática da língua portuguesa, ele considera Caetano como ditongo. Imagina, Caetano, como se pronunciasse Caetano. Mas normalmente a gente pronuncia Caetano, Caetano. Ou Coelho, considera como ditongo decrescente, Coelho. Eu normalmente falo coelho, coelho, poeta. Não digo poeta, eu digo poeta. Então eu considero hiato. Mas para ele seria o exemplo de ditongo. Então veja como isso não é fácil, não é tão simples. Eu participei uma vez da avaliação dos dicionários, do PND Dicionário do MEC. Uma avaliação que o MEC faz para avaliar os dicionários que serão adotados em sala de aula, nas escolas do Brasil inteiro. Então, é um projeto que, como tem, por exemplo, o livro didático, também tem para o dicionário. Então, nesse PNLD que eu participei, PNLD Dicionários, acho que foi de 2012, houve uma discussão sobre divisão silábica. E aí a questão de divisão silábica esbarrava exatamente nessa questão de quando é ditongo e quando é hiato. Porque isso varia de autor para autor. Aí o que a gente faz numa situação como essa? A gente tem que recorrer aos manuais de referência. Quais são os manuais de referência? Por exemplo, o Aurélio, o Michaelis, os grandes dicionários, né? O Tonho Weiss, que é o melhor dicionário para mim, é o dicionário Weiss. Então, são dicionários de referência. E também as gramáticas dos autores de referência, como Ivanildo Bechara. Aí você vai para essas obras. Elas não são totalmente coerentes, elas são contraditórias. Então, o que aconteceu? A gente não poderia levar à risca esse critério
de divisão silábica, por exemplo, para classificar ou pontuar ou penalizar o dicionário. Porque isso é uma questão que não é muito segura. Ok? Então, esses exemplos que eu estou dando para vocês são exemplos que a gente tem exemplos assim, mais talvez fáceis, mais comuns, mais recorrentes, para entender o ditongo crescente, mas isso não é totalmente certo, isso vai variar. Se vocês pegarem gramáticas diferentes, vocês vão ver que pode ter autores que discordem, e é comum isso acontecer, não é um absurdo, ok? Então veja, do ponto de vista fonológico, a gente vai dizer que quase todos esses exemplos aqui são ditongos, são hiatos, poderia ser considerado como hiatos, como ditongo. Por exemplo, ciência. Algumas dessas palavras, essas palavras como ciência, história, consciência, que são as palavras paroxítonas terminadas de ditongos, elas também são consideradas como pode ser considerada como proparoxítonas, ok? Porque esses ditongos podem ser pronunciados como hiatos, ok? Mas, em modo geral, de forma didática, considere esses exemplos como os exemplos mais certos de que são ditongos crescentes. Alguns são mais confiáveis, outros não. Ditongos orais decrescentes. Então, veja, a gente vai ter sempre um ditongo oral crescente quando nós não tivermos um núcleo nasal, e vai ser crescente quando tiver semivogal seguido de vogal. Vai ser decrescente quando tiver vogal seguido de semivogal. Então, quando é que nós vamos ter isso? Depende muito da pronúncia. Difícil dizer totalmente, de forma segura e categórica, a priori isso. Então, veja, eu não tenho dúvida que pai, eu tenho uma única sílaba e tenho encontro numa vogal com uma semivogal. Aqui não há dúvida. O I é mais fraco. Pai. Ok? Mas há certas situações que não fica tão simples isso. A gente vai ver alguns exemplos que vai parecer duvidoso se é ditongo ou tritongo. Então, pai, mais, veja ditongo decrescente. Boi, pois, joia. Ok? Veja que eu estou marcando aqui, olha, a sílaba que está em evidência, joia. Porque se eu considerar também depois I, eu vou ter um ditongo crescente. Ok? Estou considerando aqui apenas o O e o I, seguido da semivogal I. Então, ditongo decrescente. Ideia, Deus. Agora veja, fio, rio, ditongo decrescente. A gente vai ver depois, eu tenho, por exemplo, tio, é um ditongo decrescente. Tio é um ditongo decrescente. O I é vogal, o O é semivogal. Tio. Mas quando eu tenho tia, feminino de tio, tia, aí eu não tenho mais ditongo, eu tenho um hiato. Lembra? O A sempre é vogal? Então, em tio eu tenho um ditongo decrescente, mas em tia eu já tenho um hiato. Ok? Vai ver isso. Rio, dormiu, partiu, caos, ruivo, circuito. Veja, não é circuito, não é hiato, é circuito. Touro, mal, cacau, leite, europeu, herói, chapéu. Ok? Então veja, nós temos ditongos, aí ditongos decrescentes. Nós temos vogal seguida de semivogal. Vamos para os tritongos. Começando com os tritongos nasais decrescentes. Ok? Comecei com decrescentes porque nós temos mais ditongos nasais decrescentes do que ditongos ditongos nasais crescentes. Estou começando sempre com o que é mais recorrente. Esse, na verdade, deve ser um procedimento para a gente trabalhar a partir do que é mais comum, do que é mais geral, para o que é menos comum. Então, tritongos nasais decrescentes. Então, tem várias anotações possíveis. Tem pelo menos 3 ou 4, uma exceção, maneiras de representar o ditongo nasal. Então, pode ser com tio, é o acento, né? Pode ser com M, pode ser com N. Então, vamos ver exemplos com tio. Então, eu tenho ditongo nasal, ok? Nós estamos nos ditongos ainda, ditongos nasais decrescentes. Então, eu tenho com tio, mão, mãe,
mamão, cães, expõe, cãibra. Aqui interessante em cãibra é que é possível também, veja, cãibra é com tio, cãibra, mas é possível também a escrita cãibra com acento circunflexo e o I e M. Aqui seria cãibra, cãibra, cãibra. A pronúncia continua sendo cãibra, mas neste caso aqui a acentuação é porque essa palavra se torna proparoxítona, ok? Aqui ela é proparoxítona. A divisão silábica seria cãibra, ok? Aqui ela é apenas uma paroxítona. E esse AN, aqui aí, é um ditongo nasal, decrescente. Existem as duas escritas, ok? As duas formas são dicionarizadas. Aí vem educação, tão, falarão, dos verbos, né? Leões, alemães, irmãos, ok? Então, com o tio. Agora com o M. Homem, porém, jovem, falaram, passagem, garagem. Veja, isso aqui é tratado nas gramáticas em geral como exemplo de ditongo nasal decrescente, como homem, porém, jovem, passagem, Belém, ditongo oral decrescente. O Matoso não considera isso como ditongo oral, ele considera simplesmente como uma vogal nasal. A representação fonológica disso aqui seria simplesmente um E seguido de um arquifonema nasal, ok? É claro que do ponto de vista fonético nós temos um ditongo aí, veja, homem, men, há uma semivogalzinha aí, mas isso é apenas fonético. Do ponto de vista fonológico, isso não cria oposição distintiva com, por exemplo, com uma vogal como em, ou seja, não há oposição entre um ditongo nasal e a vogal dita nasal, ou seja, com travamento nasal, né? Mas na gramática normativa, que se apoia muito na escrita, isso aqui é considerado como ditongo nasal decrescente, ok? Marcado com N, ok? E exemplos com N, hífen, pólen, abdômen, a mesma situação, ok? Foneticamente, nós temos um ditongo aqui, que seria o E nasal, seguido da semivogal I, tanto ditongo nasal decrescente. Transcrição fonológica seria o E seguido do arquifonema nasal, apenas a vogal nasal. Diferente daqui, que aqui sim, aqui nós temos ditongo nasal mesmo. Então veja, a possibilidade da representação dos ditongos nasais decrescentes com o tio, com o M, com o N, e a situação do muito. Veja, a palavra muito, na palavra muito, o ditongo nasal decrescente, que é muito, né? Em representação fonética a gente representa aqui com o tio, a representação fonológica a gente coloca o N, arquifonema, depois da semivogal, né? Final da sílaba. Muito. Não tem, esse ditongo não tem anotação gráfica, a gente não anota, a gente não escreve, a gente não assinala na escrita essa nasalidade da vogal, desse ditongo nasal aí. Muito é escrito M-U-I-T-O, muito, né? Como está aqui, ó. Mas existe esse ditongo nasal. E o que é interessante, quando vocês começarem a ensinar, a trabalhar com língua portuguesa, na educação básica, vocês vão ver que os alunos costumam escrever, os alunos estão aprendendo a escrever, costumam escrever muito assim, ó, colocando N. Então, isso é interessante observar isso para ver como os falantes têm consciência fonológica. Okay? Quando a criança escreve muito com N assim, ela está manifestando a consciência fonológica que ela tem. De fato, nós temos um N aí, nós temos uma nasal aí. Apenas não anotamos na escrita. Ditongos nasais decrescentes são em números mais restritos, por isso que eu coloquei depois dos decrescentes. Então, qual seria o ditongos? Exemplo de ditongos nasais crescentes. Quando, ok? Isso aqui, inclusive, o Matoso considera. Veja, nós temos a semivogal, a vogal nasal aqui. Ó. Quando?
quanto, 50, ok? 50, semivogal U e a vogal nasal em. Pinguim, pinguim. Desaguando, desaguando, ok? Não é desaguando, é desaguando, só uma sílaba aqui. Eloquente, ok? Eloquente. E as pessoas falam ruim. Seria um ditongo oral, o nasal decrescente. Eu marquei aqui um asterisco porque há uma pronúncia recomendada pela norma, que é ruim. Isso é um exemplo de palavra, de palavra oxítona, de silábica, e aqui seria o exemplo de hiato. Mas as pessoas na fala, elas dizem ruim. Eu vou observar, no final retomo isso, mas eu estou sempre falando para vocês nesse vídeo que existe uma ortografia da língua e existe também uma ortoepia, uma ortofonia da língua. A ortografia ela cuida de normatizar a escrita e orientar a escrita correta, e a ortoepia, a ortofonia, ela cuida da mesma coisa que a ortografia com relação à fala, com relação à pronúncia. Ela cuida de normatizar a pronúncia e orientar a pronúncia. Tritongos, aí vamos falar dos tritongos, né? Então, ditongos, agora os tritongos. Aí eu começo com os tritongos orais. Por exemplo, quais? O tritongo vai ser sempre assim, ó, semivogal, vogal, semivogal. Quais e quais, Paraguai, averiguem, averiguei, averiguei, apaziguei, averiguou, guou. É difícil assim mesmo. Por isso que essa pronúncia tendem a se alterar. Então, averiguou, pode sair averiguou, averiguou, ok? Porque tem uma sílaba muito pesada. Mas a ortoepia é essa. Averiguou, averiguei, averiguou, apaziguou. Ok? Pronunciado de uma só vez, é só uma sílaba. E aí o tritongo, tritongo nasal, tritongo nasais, né? Então eu tenho com o tio e com o M. Com o tio eu tenho saguão, saguões. Tritongo nasal, ok? Com o tio. Agora com o M. Minguam, minguem, delinquem, aguam, pode ser também aguam, aguem, pode ser também aguem, desaguam ou desaguam e desaguem ou desaguem. Veja, essa mudança aqui, o que acontece? Os tritongos nasais terminados em M, antes da reforma ortográfica, todos eram acentuados. Aqui mais um problema da mudança dessa reforma ortográfica. As reformas ortográficas não têm sido seguidas de perto por linguistas. Eu lembro que só tinha um linguista participando dessa comissão, que não é bem um linguista, é um gramático. Tem formação linguística também, mas é mais um gramático, que é Ivanildo Bechara. Não deixa de ser um grande gramático. Não sei de que forma ele acompanhou toda essa reforma ortográfica, essa última reforma ortográfica que foi feita. Mas ela tem vários problemas. E um dos problemas que é recorrente nessa reforma é substituir algumas regras por duas regras. Então você tem uma regra e você elimina a regra, mas cria duas outras. Então complica, não facilita. Então veja, antes na ortografia anterior a essa reforma, todas as palavras que tinham tritongo nasal com M eram acentuadas. Agora o que acontece? Nós temos palavras, algumas que são acentuadas, outras que perderam acento, e aí dos casos de que há duas escritas. Então veja, a palavra minguam sempre com acento, minguem sempre com acento. Isso aqui, veja, isso aqui é o presente, isso aqui é o indicativo, aqui é o presente do subjuntivo, terceira pessoa do plural, né? Aqui delinquem já perdeu o acento. No caso de aguam ou aguem, há a possibilidade de com ou sem acento. E aí altera a pronúncia quando perde o acento, porque pode também ser aguam. Então pode dizer eles aguam ou eles aguam.
que eles aguem ou que eles aguem. No caso de desaguam, desaguem, já perdeu o acento completamente, que é mais recorrente dizer desaguam e desaguem. Então fica uma confusão. Substituiu uma regra por duas outras. Com a diferença de que antes quem não sabia a regra poderia acertar a notação gráfica, acentuando, porque já estava acostumado a ler e a escrever a palavra. Então tem essas questões que foram problemas da ortografia, né? Eu observo isso aqui para vocês, chamo a atenção para vocês aí. O caso dos hiatos. Bom, os hiatos, quando temos duas vogais contíguas, ou seja, duas vogais iguais lado a lado, nós vamos ter sempre hiato. Então, se eu tiver dois As, como por exemplo Saara, hiato, dois Os, voo, hiato, coordenação, hiato, vem, hiato, niilismo, hiato, sucuba, hiato. Sempre duas vogais iguais, juntas, vai formar um hiato. Ok? Embora na pronúncia a tendência seja elas se fundirem em crase. Então, Saara, sai Sara. Vou, sai vou. Coordenação, sai coordenação. Vem, sai vem. Niilismo, sai niilismo. Sucuba, sai sucuba. Isso é comum. Sofrer o processo de crase, que o Lehmann chamava de princípio do que é um princípio, para explicar isso, que chama princípio do contorno obrigatório. Segmentos iguais em adjacência tendem a se fundir, ou seja, a se reduzir a um. Aqui, outros exemplos: açaí, país, aí. Claramente nós temos duas sílabas: açaí, país, aí, aonde, poeta, teatro, ok? Então temos encontro de vogais que ficam em sílabas separadas, que são vogais mesmo, né? Então, encontro de vogais vão ficar sempre em sílabas separadas. Os ditongos, tritongos são encontros de vogais e semivogais. Vogal com semivogal. Ou semivogais, caso do tritongo. E aí, outros exemplos aqui, que é mais fácil de saber que é hiato, né? Porque o A sempre é vogal. Rua, lua, aqui tia, diferente de tio, que é o ditongo decrescente. Fio, que é o ditongo decrescente, veja. Tia e fia são exemplos de hiato. Ruim, pela ortoep é a pronúncia correta, né? Ruim, hiato. Saúde, ok? Exemplos de hiato. Agora vamos para os encontros consonantais. Bom, novamente, vamos considerar aspectos da pronúncia, aspectos da escrita, muito da escrita e aspectos da fonologia. Ok? Então veja, a gramática tradicional, ela considera, para classificar os encontros consonantais, basicamente a escrita. Então ela se pauta muito na escrita. Então nós temos, aqui eu vou dar exemplo para vocês, muitos casos que é puramente escrita, não? Ninguém pronuncia, não temos encontro consonantais, muitos exemplos que eu vou mostrar aqui para vocês, independente de se considerar a pronúncia, ou seja, o aspecto fonético, ou se considerar a estrutura da língua, a fonologia. Não se aplica em nenhum dos casos. Somente quando a gente esquece isso e olha só para a escrita, quem vai dizer, nós temos um encontro consonantal. Ele está se considerando, na verdade, a consoante quanto letra, e não quanto fonema propriamente. Isso é uma confusão elementar que a gramática normativa faz com fonema, com fone, que é a fonética, fonema é fonologia, né? Fonêmica, fonética, e grafema, que é letra, é escrita, é outra coisa. Nós podemos fazer uma subclassificação dos encontros consonantais. Falar dos encontros consonantais perfeitos, são aqueles que sempre ficam na mesma sílaba, vai ser sempre uma oclusiva ou uma constritiva, seguida de uma líquida, ou seja, um lê ou um re. É o caso que está reunido aqui, ó. Prato, problema, plástico, crave, clave, pranto, planto, franco, flanco, duplex, ok? Eu estou analisando apenas o que está marcado aqui, porque, claro, as palavras podem ter outros encontros, outras coisas que não estão sendo observadas aqui.
Então, são encontros consonantais que, sem dúvida, estão de acordo com a fonética, com a fonologia e também com a escrita. Agora, aqui vem os problemas. Esses outros exemplos aqui, que a gramática tradicional também considera como encontros consonantais na mesma sílaba, não são de fato encontros consonantais, é apenas escrita isso. Mas veja, tudo que eu estou dando para vocês aqui é como é ensinado na gramática tradicional e de alguma forma vocês vão ter que repassar isso para os alunos. Para vocês entenderem, para vocês ensinarem a língua, vocês precisam ir além da gramática normativa. Mas é claro que vocês não precisam ensinar para os alunos de vocês a fonologia, toda a fonologia que vocês estão aprendendo no curso. Você tem que ter essa competência para saber, na verdade, escolher os materiais, para saber compreender os problemas de escrita dos alunos, de fala dos alunos e ir trabalhando a língua. Mas não precisa tratar os alunos como se eles fossem ser linguistas, ok? O processo de ensinar é também um processo de saber dosar a informação. Eu não dou aula para vocês da mesma forma que eu dou aula, vocês dão na graduação, da mesma forma como eu dou na pós-graduação, no mestrado e doutorado. E também não fazia assim quando eu dava aula na educação básica. Eu dei aula muito tempo na educação básica. Okay? Trabalhei 6 anos na educação básica, no ensino fundamental. Trabalhei no ensino médio e na UFPA já há muito tempo. Então, veja, aqui, abstratos, nós temos como exemplo de encontro consonantal na mesma sílaba, BS aqui, ó, abstrato. Ok? A representação aqui, ó, BS. Então, eu fiz a divisão silábica para vocês entenderem. Então, esse BS aqui seria o encontro consonantal na mesma sílaba. O TR a gente já viu em outros casos, como prato, né? O foco aqui é só o BS. Pneu. Então, nós temos encontro consonantal na mesma sílaba, PN. Veja que isso aí é como se fosse uma monossílaba. Claro que não é uma monossílaba, né? Pneu, nós temos 2 sílabas. A psicologia, PS, ou seja, encontro consonantal na mesma sílaba. MN aqui, em mnemônico, encontro consonantal na mesma sílaba. O GN aqui, ó, gnomo, tá? A mesma sílaba. Quartzo, o RT na mesma sílaba, ok? Quartzo, encontro consonantal na mesma sílaba. Feldespato, então tem o DS aqui, ó, na verdade é LDS na mesma sílaba, né? Escrita isso, letra. Perspicaz, talvez só aqui talvez pudesse considerar que de fato nós temos essa pronúncia, né? Estaria de acordo com a pronúncia, com a fonética, com a fonologia. Nós podemos pronunciar esse grupo consonantal aí em coda em português, perspicaz. Nós temos uma vogal que tem um nível de sonoridade na escala de sonoridade 3, nós temos uma líquida que tem a sonoridade 2 e temos uma constritiva que tem sonoridade 0. Então isso é possível, ok. E depois temos um tungstênio. Imagine esse G, C pronunciado aqui como coda da sílaba tungstênio. Esse UN aqui seria o caso da nasal, né? Tum, saía ok? Bom, eu tentei representei aqui a pronúncia desses encontros consonantais que estão em evidência para vocês entenderem que, na verdade, nós temos a pronúncia. Abstrato, nós pronunciamos esse B aqui, esse S com bis, a sílaba bis, tem uma vogal. Pneu, nós temos a sílaba pin. Veja, algumas pessoas falam pneu, pneu. Elas pronunciam o nome da letra P, pneu. A mesma coisa acontece como Djalma, advogado. A pessoa não pronuncia propriamente a sílaba, ela pronuncia o nome da letra, ok? Então, em vez do I, seria, digamos, o E aqui, pneu. Nós temos o E, também nasalizado, pen. Mas veja que nós temos aqui esse P seguido de vogal na fonética e na fonologia. Mas a gramática tradicional considera a escrita. Então, diz que isso aqui é o encontro consonantal na mesma sílaba. Na verdade, a gente tem aqui isso aqui, ó. Não temos encontro consonantal de fato na língua, né? A mesma coisa com mnemônio, nós temos mi, mi. Em gnomo, nós temos a sílaba gin, gnomo, nós temos gei, né? Gnomo, seria um trissílabo. Quartzo, nós temos ti, esse T aqui, depois do quar, esse T aparece como um izinho, quartzo, ti. Feldespato, nós temos a sílaba dis, feldespato, ok?
perspicaz, aí tudo bem, pode ser assim mesmo. Tungstênio, nós temos tungstênio, ok? Em sílabas separadas, encontros consonantais em sílabas separadas. Aqui, novamente, nós vamos ter exemplos que são válidos de acordo com a fonética e a fonologia da língua, e vamos ter casos que só é válido quando consideramos exclusivamente a letra, a escrita, né? Então, por exemplo, costa, ok, encontro consonantal em sílabas separadas, de acordo com a fonética e com a fonologia. Pasta, plástico, mesmo, feltro, alto, parto. Veja, aqui você pode dizer, não, mas em alto a gente pronuncia uma semivogal aqui, alto, mas é pronúncia. Aqui nós temos uma consoante, que é o lê mesmo. O lê que se vocaliza, mas a gente considera a consoante. Martelo, ok? O encontro consonantal do R com T, aqui letra, seja com TEP e a oclusiva alveolar surda, ou, se a gente preferir, em vez do TEP, no nosso dialeto, a fricativa glotal surda. Mesmo R de rato, martelo, estrada, ok? Abstrato, desenvolvido, ok? O lê seguido do V, sílaba separada. Todos esses casos aqui, de acordo com a fonética e com a fonologia da língua. Agora, esses casos aqui de encontros consonantais em sílabas separadas. Vamos ver se de fato temos isso. Aqui é meramente escrita. Nós temos aqui em ficção, nós temos esse C aqui pronunciado como uma vogal, ficção. Subdesenvolvido. Nós não temos em português, veja, nós não temos em português consoante oclusiva em coda silábica. Nós só temos 4 consoantes em coda silábica em português. Lembra? É o lê, o rê, o C e o Nê. Então, lê, rê, C e o Nê que ocorrem em coda silábica. Nenhuma outra consoante. Então, nós temos aqui o Q, B, aqui normalmente Q, consoante oclusivas em coda não ocorre em português. Então, isso aqui é meramente gráfico. Isso aqui é escrita. Então, ele está fazendo essa classificação de encontro consonantal aqui, considerando o que nós já vimos aqui também, apenas a escrita. Ok? Ritmo, nós temos um izinho aqui depois do T. Signo, nós temos o izinho depois do G, do G, né? Aí outras pronúncias, cóccix, ok? Essa pronúncia é assim, cóccix, sublinha, ok? Aqui tudo bem, a gente pode considerar a palavra sublinha, ela é pronunciada separada, sublinha. Mas aqui depois do B nós temos um izinho. Ela é pronunciada sublinha. Um verbo que é sublinhar. Aí é um encontro consonantal que chama de encontro consonantal perfeito. É aquele que não se separa. Nós temos consoante seguida de líquida na mesma sílaba. Aqui é sublinha. Sublinhar é sublinhar. Vamos ver depois. Aqui, veja que está em evidência aqui, esse aqui, ó. Esse B, R, U aqui já está separado pela ortografia. Isso tudo aqui está de acordo com a ortografia, tá? Então a palavra é abrupto, subrogar, ok? Eu também fiz aqui uma representação da pronúncia. Então, pelo menos dessas aqui do final. Então nós temos ritmo, nós temos ritmo, signo, signo, cóccix, está escrito toda a palavra, cóccix, ok? Tem esse Q, esse Czinho aqui é pronunciado como QI mesmo, ok? Que é uma sílaba, cóccix, sublinhar, ok? Transcrevi aqui, ó, sublinhar. É diferente de sublinhar. Sublinhar fica separado. Sublinhar é junto. Veja, o nome, sublinha, é separado. Sublinhar é junto. Está aqui a sílaba. Mas veja, a pronúncia desse aqui não é o B sozinho. O B recebe um izinho. Fica sublinha. Ok? Abrupto. Nós temos o I também depois do P. Abrupto. Normalmente essa vogal que a gente coloca depois dessas consoantes, a gente chama de vogal epentética.
Epêntese é a inserção de uma vogal dentro de uma sílaba. Epêntese. Então essa vogalzinha aqui é normalmente a vogal que a gente, esse I maiúsculo aqui, ó, chama de I epentético, ok? Ele vai aparecer em todos esses casos que não tem, que a gente tem as chamadas consoantes mudas. Vou mostrar mais disso adiante para vocês, ok? Bom, caso de dígrafos e dífonos. Dígrafos é duas letras, grafos é letra. Di é dois, grafo é letra. Então, duas letras. Dífono, di é dois, fono é som. Então, dígrafos é duas letras para um som. Dífono é uma letra para dois sons, ou seja, dois sons para uma letra. É o contrário do dígrafo. Então, exemplo de dígrafos. Os dígrafos podem ser vocálicos ou consonantais. Veja, talvez seja mais comum dígrafos vocálicos do que dígrafos consonantais. Então, os dígrafos vocálicos vão ocorrer sempre que nós temos as chamadas vogais nasais. Lembra? Na representação escrita, nós vamos ter uma vogal, A, E, I, O, U, seguido de M ou N, a mesma sílaba. Sempre que isso acontece, nós vamos ter o chamado dígrafo vocálico. Ok? Por exemplo, campo, AM, um dígrafo vocálico. Canto, AN, dígrafo vocálico. Tempo, QEM, dígrafo vocálico. Todos dígrafo vocálico. Cinto, dígrafo vocálico. Aqui, ruim, UIN, né? IM, dígrafo vocálico. Atum, ok? Eu dou exemplo em vários contextos. São exemplos de dígrafos vocálicos. Consciência, bombom, ok? Então, nós temos qualquer uma dessas vogais seguido de M ou N. Na mesma sílaba, nós vamos ter dígrafo vocálico. Nós vamos ter duas letras representando um único som. Veja, isso é uma regra que está pautada na pronúncia. Quando a gente vai para a fonologia, lembram que na fonologia nós sempre vamos ter um arquifonema? Todas essas sílabas aqui, dessas vogais ditas nasais, na verdade, tem um travamento nasal. Ok? Os dígrafos vocálicos, eles ocorrem com as vogais ditas nasais, tá? Como estão bem exemplificados aqui. Eu coloquei aqui com asterisco o caso da palavra como hoje. Então, a palavra hoje, ora, poderia ser considerado dígrafo vocálico. Não é considerado pela gramática tradicional como dígrafo vocálico, mas é uma impropriedade, deveria ser. Porque, por exemplo, na sílaba na escrita aqui, HO, nós temos dois grafos, duas letras para um único som, que só se pronuncia o O. Ok? Então, deveria ser arrolado entre os dígrafos vocálicos também palavras como hoje, ora, mas não é. Dígrafos consonantais, talvez estes sejam os que vocês estão mais acostumados. É o RR, o SS, o LH, o NH, o QU, o GU, quando o U não é pronunciado. Então, nós temos aqui, olha, carro, osso, malha, banha, quero, química, guitarra, okay? Guerrilha, que nós temos três exemplos de dígrafos. Guerrilha, ok? Olha, no ditongo vocálico, o que vai prevalecer foneticamente é a vogal. No dígrafo consonantal é sempre a consoante. Então você vai ter sempre o som consonantal. Você vai ter duas letras representando um som consonantal, dígrafo consonantal. Você vai ter duas letras representando uma única vogal, dígrafo vocálico. Nós temos esses outros exemplos aqui também de dígrafo consonantal. Piscina, crescer, nascer, consciência, exceto, exceção, desçamos, a forma conjugada do verbo descer, né? Desçamos agora, por exemplo. Estudar, ok? Isso aqui é pronunciado como se fosse dois S. Estudar, ok? Então, são exemplos de dígrafos consonantais. Esse conhecimento é importante, viu, pessoal? Às vezes a gente tem dúvida com relação à pronúncia das palavras, e esse conhecimento ajuda a gente a compreender, saber a pronúncia da palavra, porque às vezes você tem a escrita, mas não está acostumado com a palavra. Se você entender ali do que se trata, você vai saber, você pode se orientar para adequar a sua pronúncia. Então, dífonos.
Nós temos casos, exemplo de dífonos, sobretudo com o X, a letra X, quando é pronunciado como XI. Ok? É um caso de uma letra que representa, na verdade, não apenas dois, às vezes sim, dois fones, ou seja, dois sons, mas às vezes é uma sílaba inteira, pode ser até três sons. Então veja, táxi, a pronúncia é táxi. Então esse X aqui, ele representa sozinho kiss. Eu tenho tax, Q, I, C, ok? Então fica táxi. O CX sozinho representa a sílaba kiss. Tórax, aqui representa a sílaba também kiss. Tórax. Látex, representa a sílaba kiss, ok? A letra X representa uma sílaba inteira. X igual a kiss, ok? É um exemplo de dífono. Poderia ser talvez trífono, mas na verdade não é assim. Antes da reforma ortográfica, esse X, essa letra X, quando é pronunciada dessa forma, xi, era representado com o C seguido de S. Com a nova reforma ortográfica, que incluiu o K como a letra também do alfabeto da língua portuguesa, é comum aparecer nos dicionários o K seguido de S para representar a pronúncia do X, nesses casos, ok? Bom, eu separei aqui algumas conjugações de alguns verbos para a gente entender essa relação do que é fonêmico com o que é ortográfico, com o que é escrito, e também com o que é a recomendação da pronúncia, a recomendação da ortoépia ou da ortoepia da língua portuguesa. Então, o verbo ritmar. É comum as pessoas, se você pedir, por exemplo, uma pessoa, nem precisa ser uma criança que esteja aprendendo a falar língua, mas mesmo para um adulto, para ela conjugar o verbo ritmar, certamente ela vai dizer eu ritimo, tu ritimas, ele ritima. Se for o verbo impregnar, vai dizer eu impregno, tu impregnas, ele impregna. Se for o verbo indignar, que é um verbo reflexivo, vai dizer eu me indigno, tu te indignas, ele se indigna. Mas não é assim. O que acontece? Pela ortoépia da língua portuguesa, eu não posso transformar em sílaba tônica uma letra que não tem vogal. No caso aqui, o T é uma letra chamada de letra muda. Ou aqui, no caso de impregno, o G, impregnar, o G é considerado uma letra muda, porque não tem uma vogal. Então, eu não posso transformar essa sílaba na sílaba tônica. Quando eu digo, por exemplo, ritimo, eu estou transformando esta sílaba que não tem o I na sílaba tônica. E aí é importante a gente entender. Por que os falantes fazem isso? Porque os falantes têm consciência da língua. Eles sabem que aí eu tenho um I. Eu tenho um I aqui em ritmo. Esse T não aparece sozinho. Só que para a escrita, e a norma ela segue muito a escrita, não existe esse I. Então eu tenho que dizer assim, eu tenho que conjugar pela ortoépia da língua, eu tenho que dizer eu ritmo, tu ritmas, ele ou ela ritma, nós ritmamos, vós ritmais, eles ou elas ritmam. Verbo impregnar, eu impregno, tu impregnas, veja, impregna, a sílaba vai ficar aqui, a sílaba tônica é aqui, não no gui. Ele impregna, nós impregnamos, vós impregnais, eles impregnam, ok? O verbo indignar, que é reflexivo, indignar-se. Então, eu me indigno, tu te indignas, ele se indigna, ou ele ou ela, né? Nós nos indignamos, vós vos indignais, eles ou elas se indignam, ok? Então, a sílaba tônica é a sílaba que vem, que tem a vogal, no caso, a sílaba que vem antes, que um vogal antes dessas consoantes ditas mudas, ok? Então, essa observação é importante, que nós não nos esqueçamos que há uma ortografia e também uma ortoepia, ortofonia da língua. A ortografia ordena e orienta a correta escrita. A ortoepia, ortofonia, faz o mesmo com relação à pronúncia. Então é preciso a gente entender isso, não ter preconceito com essas coisas e não banalizar também a
a língua escrita, as normas de uso da língua em contextos formais, ok? Eu encerro o vídeo por aqui.